Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje, 29 de maio de 2020, estamos chegando aos Salmos de número 44. Estamos há 44 dias meditando na palavra e orando ao nosso Deus. Hoje, o tema é o Deus do passado está no presente. Esse Salmos é maravilhoso e traz uma reflexão extraordinária. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, como os nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante, como a tua própria mão expulsasse nações inteiras para que nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, e abatestes povos para que pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou por sua força que herdaram a terra. Aleluia! Mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante com os quais os agraciastes. Tu és o meu rei, ó Eterno. És tu que me ordenas vitórias, as vitórias de Jacó. Graças a ti, destroçamos nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacavam. Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por minha espada. Mas tu nos concedeste vitória sobre os nossos inimigos e humilhastes os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo, a teu nome engrandecemos continuamente. Agora, entretanto, nos rejeitastes e envergonhastes, e já não marchas com os nossos exércitos. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e permitisse que fôssemos saqueados por nossos adversários. Nos entregastes como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersastes. Por quase nada vendestes o teu povo, nem mesmo valorizastes o preço. Tu nos converteste em motivo de vergonha aos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio. Entre todas as nações, os povos maneiam a cabeça quando nos avistam. Padeço humilhação dia após dia, e o meu rosto está coberto de vergonha ante as injúrias e insultos que me dirigem o inimigo vingativo. Tudo isso sobreveio a nós, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não retrocederam na fé em ti. Aleluia. Tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Se porventura houvéssemos esquecido o teu nome, Deus, e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Acorda, ó Senhor, porque pareces dormir. Desperta-te. Não nos abandone para sempre. Porque nos oculta a tua face e ignoras a nossa desgraça e opressão. Prostrada até o pó está a nossa alma. Desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Levanta-te. Vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa
benignidade. Amém. Coisa tremenda. Salmos 44, mais um salmos atribuído aos filhos de Corá. Apresenta um apelo pelo socorro que somente Deus é capaz de oferecer. O salmista ajusta bem a crise aqui que ele enfrentava, e nesse contexto havia uma crise em Jerusalém, quando os assírios estavam cercando a cidade e ameaçavam em destruí-la. Durante o reinado de Ezequias, eu queria que você, se pudesse, registrasse ao lado desses salmos, 2 Reis 18, do 19 ao 37. Registre, porque um momento você pode ir lá e dar uma lida nesta história. O povo do Senhor estava enfrentando uma ameaça grave. Naquele tempo, neste tom aqui, destes salmos aqui, entenda que uma coisa havia acontecido com esse povo. Eles não haviam sido infiéis a Deus, e você vai perceber por quê. Nas outras ocasiões em que Deus havia percebido que o coração do povo havia se corrompido, ele permitiu os inimigos imprimirem sua oposição ao povo de Deus e até levarem eles cativos à terra dos inimigos. Porém, não foi o caso aqui. Aqui o povo está de consciência limpa, demonstrando a sua confiança e comunhão com Deus. O salmo começa declarando as vitórias que Deus já havia dado no passado ao seu povo. Veja que coisa extraordinária e maravilhosa o povo começa a reconhecer. Conquistas que foram realizadas com a graça de Deus. O verso 3, quando ele diz: não foi por meio de espada, não foi por meio da força, da nossa força, mas por intermédio da tua destra, da tua mão mesmo, do teu braço. Aleluia. Então ele passa, o salmista, dos antepassados para a experiência que o próprio povo estava tendo naquele momento do cântico. Ele começa a lembrar a vitória que Deus havia dado no passado e pede esta proteção de Deus. Os israelitas venciam seus inimigos todas as vezes com o auxílio de Deus. Não era pela força militar dos seus exércitos, porque Deus protegia o povo que era fiel a ele e, consequentemente, castigava os inimigos de Israel. A circunstância do povo mudou. E a ameaça que eles enfrentavam se torna o assunto destes salmos aqui, dessa palavra, quando ele diz no verso de número 9, agora, porém, Deus havia rejeitado seu povo, deixando a nação sofrer diante dos seus inimigos, fracos, envergonhados. E os israelitas fugiram para outras nações em vez de permanecer firmes e protegidos na sua terra. Eles foram vencidos e espalhados entre as nações, como mostra o verso 9 e o verso 16. É comum em outros salmos desse tipo, a gente encontrar uma confissão de culpa, como você que vem estudando comigo já deve ter notado. Mas não é o caso desses salmos. Preste bem atenção num detalhe. Ele não trata do sofrimento do povo como consequência de um pecado, como normalmente acontece com muitos de nós. Estamos sofrendo coisas que nós semeamos. Mas no verso 17 e 18, se você quiser marcar na sua Bíblia, o povo declara, afirma a sua fidelidade ao Senhor, ou seja, eles não estavam pecando. Olha o que ele diz: com tudo isso sobreveio a nós sem que tivéssemos esquecido de ti e traído sua aliança. O nosso coração não retrocedeu na fé em ti, ou seja, o sofrimento não veio por causa da rebeldia do povo. O sofrimento não veio por causa da rebeldia do povo. Anne, e por que eles estavam sofrendo? Ah, essa é a parte melhor, segura aí. O sofrimento veio justamente por causa da fidelidade. Você acredita?
Israel não estava sendo castigado por ser desobediente, por ter corrompido seu coração, por ter abandonado a Deus, por adorar outros deuses, mas ele estava sendo perseguido por ser fiel a Deus. Ou seja, ele se declara o salmista inocente diante de Deus, mas ele estava declarando que o sofrimento veio por causa do amor a Deus. Vamos ao verso 22, que você vai entender bem melhor. Ele está dizendo: por amor de ti somos entregues à morte. Percebeu? Ou seja, havia uma perseguição contra o povo de Deus. Tremendo, né? Isso Paulo cita lá em Romanos capítulo 8 e o verso 36. Ele assegura que os fiéis, Deus vai guardar, Deus não esquecerá deles, e Paulo não fala do castigo dos desobedientes lá em Romanos 8, 36, mas ele fala da proteção de Deus das pessoas que vivem pela fé, exatamente citando essas palavras. Bom, o povo estava pedindo para o Senhor acordar. Essa é que é a entonação do salmo. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar dormindo? Até quando o Senhor vai ficar desapercebido? No verso 23, desperta, Senhor, não nos abandone. Sabe, queridos, o povo pede para o Senhor dar o livramento. O povo que era incapaz aos seus próprios olhos de se livrar dos seus opressores, Israel reconhece que Deus era o caminho da salvação deles. No caso da ameaça da Síria, Deus acordou e mandou um anjo. No texto que eu citei para você agora há pouco, lá em 2 de Reis 19, até o 37, do 35 ao 37. Deus mandou um anjo e aniquilou o exército inimigo, dando livramento para Ezequias e para todo o seu povo. Porém, agora, não era fruto da falta de fé, não era fruto de nenhuma idolatria, era apenas uma guerra instalada no meio do povo. E o povo precisava literalmente buscar ao Senhor e lembrar que o Deus do passado estava presente naquele momento com eles. Queridos, é a mesma coisa que nós estamos enfrentando. O Deus do passado, que já nos curou de tantas enfermidades, pode te curar de outras enfermidades. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. E precisamos lembrar que ele permanece o mesmo. Eu quero convidar você a orar, a trazer à sua memória as coisas que Deus já fez para você no passado. E se você tem achado que Deus está dormindo, não faça isso. Jesus, ele dormia no barco e os discípulos perguntaram: não te importa que pereçamos? Querido, querida, Jesus repreendeu a falta de fé deles e disse a eles que eles deveriam ter se posicionado na autoridade, porque Jesus disse: repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e houve bonança. E se Deus, na pessoa de Jesus, repreendeu a falta de fé deles, é porque ele estava esperando que eles fizessem aquilo, eles resolvessem, porque ele nos delegou sua autoridade. A Bíblia diz, nos Salmos que nós ainda vamos estudar, que Deus não dorme e nem cochila. Há algumas respostas de Deus que nós precisamos entender. O sim, o não ou o espere. E nós estamos vivendo esse tempo de espera. Que você e eu venhamos a pôr a nossa confiança neste tempo diante de Deus, ao Deus imutável, Deus do passado e Deus do presente, e o Deus que garante o nosso futuro. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos a Ti pelo poder do Teu Espírito Santo, clamando, Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai, prostrando os nossos joelhos perante o Teu altar. Pedimos a Tua proteção, Pai, o Teu livramento, a Tua bênção. Senhor, estabelece a Tua paz nos lares,
Estabelece a confiança no coração do teu povo, quebra o arco do forte, Pai. Despedaça as armas do inimigo, Senhor, no poder e autoridade do teu sangue, quer sejam armas na mente, no corpo, no espírito, Pai. Nós rogamos a Ti que eles venham sobreviver por causa da sua fé firme, fortalecida sobre o Senhor, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, que eles sejam livres da morte, Pai, pelo poder e autoridade do Teu nome, e que eles venham se sentir refugiados, seguros, protegidos e amparados pelas Tuas boas mãos. Rogamos pela cura das nações, Pai. Pelo poder do teu sangue, clamamos a tua misericórdia. Cura o Brasil, cura as nações, ó Pai, do Covid-19. Nós clamamos a Ti que esta enfermidade perca a sua força. Em nome de Jesus, que seja quebrado o jugo da enfermidade sobre as nações e que todo espírito de morte, Senhor, seja neutralizado na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, nós rogamos a Ti na certeza que o Senhor já tem restaurado a muitos, pois muitos têm dado, Senhor, testemunhos de cura e de milagres. Senhor, esses pedidos pessoais que têm chegado no meu WhatsApp por pessoas enfermas do Covid, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em todos os lugares espalhados sobre a terra. Pai, eu clamo a Ti. Visita cada um deles, Senhor. Tu conhece o nome de cada um. Envia os teus anjos em nome do teu filho Jesus, dando saúde a essas pessoas e dando, Senhor, vida. Em teu nome santo, Pai, eu rogo a Ti que restaure os seus pulmões, restaure sua respiração, restaure a sua força para a honra, glória e louvor do teu nome. Eu já agradeço por este dia ter ouvido mais um testemunho, Senhor, de restauração de uma irmã amada, querida, Senhor, de uma igreja. Pai, eu amo a tua palavra, Pai, e eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor continue restaurando a saúde dela e do seu filho, assim como todos os irmãos e irmãs que têm pedido oração no privado, Pai. Eu clamo por todos eles, Senhor, pela cura, pela restauração, pela libertação, sabendo que não é na força do nosso braço, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo. E desde já eu te agradeço em Teu nome. Amém e amém.